Olá! Hoje a gente vai abrir uma porta que, olha, geralmente fica bem trancada. Com certeza. Não vamos para o campo, nem para arquibancada. Vamos para uma sala de reuniões. Onde o jogo é outro. É outro, onde o ar é pesado, sabe? E as palavras são as verdadeiras armas. A gente tem em mãos a transcrição de uma batalha verbal que aconteceu nos bastidores do Palmeiras em 17 de dezembro de 2025. Isso mesmo. De um lado, a presidente do clube, Leila Pereira, do outro, um conselheiro influente, José Corona Neto. E que não poupa críticas. Nenhuma. Nossa missão aqui é desvendar a retórica, a estratégia e o que cada golpe trocado revela sobre a imensa pressão, o dinheiro e as disputas de poder que definem o futuro de um clube gigante. Ok, vamos mergulhar nisso? É isso. E o que chama atenção logo de cara é que isso não é só uma briga de egos, né? Não mesmo. É uma briga de narrativas sobre o que define o sucesso de um clube. E o pano de fundo é crucial. Um ano de 2025, sem títulos de grande expressão, depois de investimentos altíssimos. Exato. Essa discussão é uma janela, sabe? Uma janela para a tensão que ferve por baixo da superfície. É uma disputa entre a tradição política do clube e uma visão de gestão mais corporativa. A briga começa com o conselheiro José Corona Neto e ele já sobe no ringue com tudo, né? Com tudo. Ele abre o discurso com duas palavras: perdulária e incompetente. Direcionadas à gestão. Exato. E o golpe principal dele vem com números. Ele acusa a diretoria de gastar 700 milhões de reais em jogadores medíocres. Número muito alto. E ainda joga na mesa mais 300 milhões em luvas e salários. E usar números assim é uma tática muito deliberada. Não é um xingamento vago, sabe? Não é específico. É uma acusação que parece ter base, que soa como uma auditoria. Ele cria uma narrativa poderosa, a de que o time vitorioso dos anos anteriores foi uma herança. Uma herança. De quem? Das gestões do Luxemburgo, do Matos, do Gagliotti. A tese dele é que a partir do momento em que a presidente começou a montar o time dela, como ele diz, o sucesso parou. Entendi. E para reforçar isso, ele desdenha do título mais recente, o Campeonato Paulista, chamando de Paulistinha. É um recurso retórico clássico para diminuir a conquista do adversário. E ele não para aí, nos números gerais. Ele começa a listar nomes e valores como se estivesse lendo uma nota fiscal, sabe? Ele fala em Giaile, 5 milhões de dólares. Mikael, outros 5 milhões de dólares. Maurício, 70 milhões de reais. Aí vem Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões. Nossa! E ainda debocha de outros, como o Jeff Té, que teria sido ridicularizado na Escócia. O que esses números significam no contexto do futebol sul-americano? São valores normais ou ele está apontando para algo fora da curva? Ótima pergunta. Porque os números soltos não dizem tudo. Quando ele fala em 18 milhões de dólares no Sosa, por exemplo. Sim. Ele está falando de um valor de prateleira de clube europeu. Para o padrão do futebol brasileiro e sul-americano, é um investimento altíssimo, um dos maiores da história. Então ele está questionando o custo-benefício. Exatamente. De forma implícita, é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, a gente está gastando como um time de elite europeia, mas os resultados em campo não correspondem. E a comparação com o Flamengo? Isso. Ao citar o rival Flamengo e o jogador Carrascal, que teria custado 12 milhões, ele sugere que os rivais estão fazendo negócios mais inteligentes. Ele não está só questionando o gasto, está questionando a competência da diretoria em negociar. Faz todo sentido. E o ataque vai ficando cada vez mais pessoal, né? Muito. Ele não critica só as planilhas. Ele ataca as pessoas. Sobre o diretor de futebol, ele diz, e aqui estou citando, medíocre, só pensa em comer, não entende nada de futebol. É uma desqualificação completa. Exato. Ele cruza uma linha aí, deixa de ser uma crítica política e vira um ataque pessoal. E o alvo final, claro, é a presidente. Sim. A frase, Leila, você tem que amar o Palmeiras e não a você. Você ama você? É o centro do argumento dele. Ele está tentando pintar a imagem de uma líder movida pela vaidade, não pelo interesse do clube. E essa é uma acusação muito grave no mundo do futebol. Gravíssima no mundo passional do futebol, onde a lealdade à instituição é tipo o valor máximo.
Isso é um golpe baixo. E para fechar o discurso, ele joga duas bombas no colo dela. Primeiro, chama a ideia de um terceiro mandato de imoral. E segundo, a acuia de querer fechar o conselho e votar a SAF. Para quem não tá tão por dentro da política dos clubes, o que exatamente significa essa sigla SAF? Por que ela causa tanto medo e tanta briga? A SAF, Sociedade Anônima do Futebol, é o epicentro do terremoto político no futebol brasileiro. Um terremoto. De forma simples, é um modelo que permite transformar o clube, que tradicionalmente é uma associação civil sem fins lucrativos, em uma empresa. Isso muda tudo. E por que isso assusta tanto os conselheiros? Para conselheiros mais tradicionais, como o Corona, a SAF é a perda de poder. É entregar o controle do futebol, a alma do clube, para investidores, para o mercado. O poder deles, que vem dos votos dos sócios, se dilui ou simplesmente desaparece. Mas para gestores como a Leila... Aí é o oposto. A SAF pode representar a modernização, a chance de receber investimentos bilionários, ter uma gestão profissional e acabar com as amarras políticas. Então, essa única sigla, SAF, resume a guerra entre a tradição e a modernidade corporativa. É o grande fantasma que assombra essas reuniões. Entendido. É a alma do clube que está em jogo, então. Exatamente. E o Corona termina o discurso cravando a imagem que ele quer que fique. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora. Uma frase de efeito. Total. E a reação da Leila Pereira é imediata. Ela pega o microfone e o clima, que já estava tenso, explode de vez. A resposta dela é fascinante, porque ela ignora completamente a isca dele. Ele joga números, nomes de jogadores na mesa. Esperando um debate técnico. Exato. Um debate sobre contratações. Mas ela vira o jogo. A primeira coisa que ela faz é chamar o Corona de covarde por supostamente tentar ir embora. Depois, ela o ataca diretamente, fracassado e desequilibrado. É uma tática de MMA verbal, né? Perfeito. Não defenda o golpe, ataque o oponente. E ela usa a vida pessoal dele como arma. A pergunta retórica dela é brutal. O que você faz na vida, meu filho? Nada. Então você é um fracassado. É pesadíssimo. Ela tá basicamente dizendo que ele não tem moral nem credibilidade para criticá-la. É uma jogada para anular o mensageiro e, com isso, invalidar a mensagem. Exatamente. Mas essa é uma jogada de alto risco, não é? Como assim? Porque, ao se recusar a debater os números, a entrar no mérito das contratações, ela pode passar a impressão para outros conselheiros, os indecisos, de que talvez não tenha uma boa resposta para eles. Ah, entendi. Ela pode ganhar a briga de retórica no grito, mas será que ela convence os outros de que a gestão está de fato no caminho certo? É uma aposta na força da imagem dela contra a força dos argumentos dele. E a partir daí ela começa a construir a própria narrativa, em oposição total à de gestão perdedora. Ela afirma com todas as letras que a sua gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras e a que alcançou a maior receita. Ela apela para os grandes feitos. Sim, e para dar peso a isso, ela joga com a memória do torcedor, lembrando dos 22 anos sem um título brasileiro e das 2 quedas para a segunda divisão, contrastando esse passado de sofrimento com a era de glórias sob o comando dela. E ela também defende a Crefisa, sua empresa e patrocinadora. O Corona a havia provocado dizendo que foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande. E qual foi a resposta dela? Direta e reta. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio quando o Palmeiras estava quebrado. Nossa! Isso é uma jogada de mestre na construção de imagem. Ela deixa de ser a empresária que se beneficia da exposição do clube e se veste com a armadura da salvadora, aquela que chegou com dinheiro quando ninguém mais queria ajudar. Em uma frase, ela reescreve a história da relação entre a empresa dela e o clube. E no meio de toda essa defesa, ela solta uma frase que para mim é a mais forte de toda a discussão. Qual delas? Ela diz: "Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem." No ambiente do futebol, que é historicamente tão masculino, qual o peso de uma declaração como essa? Cara, essa frase é potentíssima. Ela tem múltiplas camadas. A primeira, e mais óbvia, é uma afirmação de força, de autoridade. Certo. Ela está dizendo: vocês não vão me intimidar. Eu jogo este jogo de poder com as mesmas regras e com a mesma dureza que qualquer um de vocês. É uma recusa a ser colocada numa posição de fragilidade por ser mulher. E a segunda camada? A segunda, mais sutil,
É que, ao dizer isso, ela reivindica para si características tradicionalmente associadas à liderança masculina no futebol. A firmeza, a coragem, a atitude de peito, sabe? Entendi. É como se ela dissesse que, para liderar naquele ambiente, ela precisa encarnar esse arquétipo, talvez até de forma mais intensa que os próprios homens. É uma fala que revela muito sobre a dinâmica de poder e gênero naquele universo. E ela termina o discurso traçando uma linha no chão com uma ameaça bem clara. Assim, a parte judicial. Exato. Ela avisa: se alguém passar dos limites, eu vou tomar providências judicialmente. Se me ofenderem, vão ser processados. Isso muda completamente o tom da conversa, não? Muda tudo. Ela tira a briga do campo político do conselho e a leva para o campo jurídico. É um recado direto. A partir de agora, as palavras têm consequências legais. E o efeito disso? O efeito imediato é silenciar os críticos mais exaltados. Mas também pode ser visto como uma tentativa de cercear o debate político. Ela está elevando o custo de se opor a ela. É o ponto final da discussão. Uma demonstração de poder que diz que ela não só comanda o clube, mas também está disposta a usar o sistema legal para defender sua honra e sua gestão. Então, o que sobra depois que a poeira baixa é essa divisão muito clara, né? De um lado, a gente tem a narrativa do Corona, uma gestão perdulária, que gasta mal. Coleciona vice-campeonatos. E é ouvida pela variedade. Do outro, a narrativa da Leila, uma gestão histórica a mais vitoriosa de todas, com recordes financeiros, que salvou o clube. São duas realidades completamente incompatíveis sobre o mesmo período. E essa incompatibilidade revela a questão central. O que é sucesso no futebol? Para o Corona e para a oposição, o sucesso é o resultado de agora. É o título do campeonato que acabou de terminar. O foco no momento. Exato. O foco dele é a fotografia do momento. A temporada de 2025, os jogadores que não renderam o esperado. Já a Leila argumenta com o filme completo. Ela olha para o legado de toda a sua gestão, para o número total de títulos, para a saúde financeira, para as receitas. É o conflito clássico entre o curto e o longo prazo. Exatamente. É o conflito clássico do futebol. A torcida, e por extensão a oposição, quer a nota 10 na prova de amanhã, custe o que custar. A gestão precisa garantir que a escola não vá à falência e que o aluno possa continuar estudando no ano que vem. E quando a nota 10 não vem? A tensão explode, como a gente viu nessa reunião. E uma briga pública como essa tem consequências reais. Que tipo de consequências? Como isso afeta o clube para além daquela sala de reuniões? Afeta em várias frentes. Primeiro, a estabilidade. Um clube que exibe suas fraturas internas dessa maneira passa uma imagem de instabilidade para o mercado, para patrocinadores, para jogadores que podem estar negociando. Claro. Segundo, o vestiário. Os jogadores leem e ouvem tudo isso. Saber que há uma guerra política nos bastidores, com acusações de que eles são medíocres e custaram caro demais, cria um ambiente péssimo. E por fim, a torcida. A torcida racha a base de apoio. Parte da torcida compra a narrativa da crise, outra parte defende a presidente. Essa polarização pode sair das salas do conselho e ir para as arquibancadas, o que é sempre perigoso. Fica claro que a paixão do futebol não se limita às quatro linhas. Ela invade tudo, transformando uma reunião administrativa num drama com implicações que podem desestabilizar uma instituição inteira. O que nos deixa com uma questão para refletir, né? Num ambiente de paixão tão extrema e com uma pressão brutal por resultados imediatos, como é o futebol, onde exatamente fica a linha? Onde termina a crítica construtiva, que é vital para qualquer organização, e onde começa o ataque pessoal que só serve para queimar pontes e desestabilizar o clube? E do outro lado, para uma líder, qual é o custo de defender o próprio legado com tanta veemência, a ponto de transformar adversários políticos em alvos de processos na justiça? Exato. Essa discussão no Palmeiras não nos dá as respostas, mas expõe de forma crua a complexidade e a dificuldade de encontrar esse equilíbrio.